Glória a Deus, boa noite mais uma vez, uma alegria estarmos aqui, encerrando esses 3 dias desse seminário sobre mordomia cristã. E quando nós falamos de mordomia, nós precisamos pensar principalmente em 3 aspectos. O primeiro dele são os talentos e dons que Deus nos dá, segundo, as oportunidades que Deus nos dá, e terceiro, pessoas. Diga comigo: talentos, oportunidades e pessoas. Então, se você entender esse princípio, esse projeto, você consegue realmente ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, e parafraseando o texto que Marielle leu no Evangelho de Lucas, aqui em Mateus, Jesus reforça mais uma vez. Se puder deixar um pouquinho mais de retorno para mim, eu agradeço. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, Tu és uma pessoa maravilhosa, que vive conosco desde que Jesus voltou para o Pai. Tu não és uma força, Tu não és uma coisa, Tu és uma pessoa. Pessoas a gente não usa, a gente se relaciona. E nós queremos cada dia mais nos submeter a Ti. Cada dia mais nós queremos andar debaixo da Tua direção. Revela para nós o profundo da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para alimentar esse povo carente, sedento, faminto. Eu quero me colocar como aqueles pães e peixinhos que foram colocados nas mãos de Jesus e que puderam alimentar uma multidão faminta. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha própria insignificância para trazer significado na vida de cada um aqui. Espírito Santo, tenha liberdade, pois Tu és o pastor desta igreja, das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Queridos, é muito importante quando nós falamos de mordomia, porque nós estamos falando de administração daquilo que foi colocado em nossas mãos. A verdade é que quando o texto fala de quem tem ou quem não tem, o que está implícito aqui não é o fato do que você tem, mas do que você recebeu e multiplicou. A verdade é que todos nós recebemos algo das mãos de Deus para transformar isso em algo maior. Essas coisas nós podemos chamar de sementes. E hoje pela manhã eu estava falando, quando nós olhamos o livro do Gênesis e nós percebemos que ao colocar o homem na terra, Deus tem um propósito com o homem. E o propósito de Deus com o homem é que ele seja um multiplicador de tudo aquilo que ele entrega para o homem. No capítulo 2 do livro de Gênesis, é muito claro a palavra quando diz que ainda não havia plantas, ainda não havia árvores, porque não havia ainda um semeador para semear. Então Adão, ele nasce para ser um semeador, para ser um propagador, para ser um multiplicador de tudo aquilo que Deus lhe dá. Deus entrega sementes para que nós possamos plantar, e ao plantar as sementes que nós temos nas mãos, já trazem dentro delas o poder de multiplicação. Então, quando Deus ele dá ao homem esse significado, quando o homem recebe de Deus essa direção, quando o homem recebe de Deus essa responsabilidade, e é muito claro quando Deus diz para Adão: cresçam, multipliquem, governem. Cresçam, multipliquem, governem, encham a terra, espalhem a terra. Então, o que Deus está dizendo para o homem é que há um dinamismo. Não fique parado, não enterre aquilo que eu lhe dei. A parábola dos talentos fala daqueles que continuaram, que avançaram, que deram significância àquilo que receberam e por isso colheram. Mas houve aquele que ficou parado, houve aquele que resolveu enterrar, houve aquele que não acreditou no poder multiplicador do que tinha nas suas mãos. E aquele que entregou os dons, aquele que entregou os talentos, ele vem prestar conta, ele vem perguntar: o que foi feito com o que eu lhe dei? E a grande pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: o que temos feito com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? O que temos feito com aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos? Como nós falamos, quando falamos de talento, de mordomia, esses três aspectos não podem ficar fora. Os talentos, que na verdade são recursos, as oportunidades e as pessoas. Nós falamos nos últimos 2 dias sobre a mordomia relacionada a pessoas, a oportunidades, e hoje nós queremos falar um pouco sobre a mordomia no aspecto de recursos, de talento. E a primeira coisa que nós temos que entender, baseado nesse texto, é que os talentos, eles são distribuídos a todos. Diga comigo, todos. Todos nós recebemos. Alguns recebem mais, outros menos, mas todos recebem. E se todos recebem, quando o Senhor ele vem pedir conta, ele não está preocupado com o número, mas ele está preocupado com o que você fez. Porque aquele que multiplicou 2 e aquele que multiplicou 5 foram elogiados da mesma forma. O Senhor ele simplesmente não elogia aquele que ganhou 1 porque ele ficou com 1, não, é porque ele enterrou, é porque ele não deu continuidade, ele não deu oportunidade para que aquilo que estava nas mãos dele pudesse transbordar para toda boa obra. Todas as vezes que nós exercemos essa mordomia, que nós exercemos esta administração, que nós começamos a ter o entendimento que a nossa vida aqui na terra, ela existe para cumprir um propósito eterno de Deus, e que Deus nos dá todos os recursos, toda a capacitação, para que nós possamos ser relevantes, para que nós possamos fazer diferença, para que nós possamos realmente trazer a glória dos céus aqui na terra. E quando Jesus ele ensina a sua igreja a orar, ele diz: quando vocês orarem, digam:
venha o teu reino. Vamos falar juntos? Venha o teu reino. Então olhe para quem está do seu lado e diga: você é agente do reino dos céus. Nós somos agentes. Nós somos agentes. E é interessante, ontem quando nós falávamos aqui do capítulo 16 de 1 Coríntios, e ele é precedido pelo capítulo 15, onde o apóstolo Paulo ele vai às alturas, ele traz as revelações das coisas celestiais, e de repente ele entra na realidade terrena, e parece que são duas coisas antitéticas, mas o que Deus está mostrando é que você e eu somos agentes de dois reinos. Nós vivemos no reino dos céus, mas nós trabalhamos no reino da terra. Nós somos agentes celestiais, trazendo a glória de Deus aqui na terra. Então, para isso, Deus nos dá toda a capacitação para que nós possamos realmente cumprir esse propósito de aonde nós chegarmos, o reino de Deus chegar. Quando você chega num lugar, a glória de Deus chega junto com você. Quando você entra num local, a glória de Deus vai entrar junto com você. Quando você entra numa casa e você diz: a paz seja nesse lugar, shalom nesse lugar, céu e terra se conectam, porque você é um agente de bênçãos aonde você entrar. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Então, mais uma vez, voltando um pouco ali para o começo de tudo, interessante, pastor Fábio, que Deus criou todos os animais, Deus criou todos os pássaros, mas quem deu o nome foi Adão. E tudo que Adão nomeou é o que se tornou. E eu fico imaginando por que o Deus que cria tudo não dá nome. Por que o Deus que cria todas as coisas não nomeou? Porque a todo momento, Deus ele tem um plano. Deus ele quer coexistir aqui na terra com o homem. Deus não precisa de nós para ser Deus, mas ele decidiu coexistir com o homem aqui na terra, de forma que nada acontece aqui na terra sem que haja uma intervenção do homem. Olha que coisa poderosa. Se você tiver essa consciência, se você começar a compreender isso, e é tão claro, porque a Bíblia diz que assim como o pecado entrou por um homem na terra, a redenção teve que entrar pela vida de um homem. Deus, por conta daquilo que ele estabeleceu, não poderia redimir o homem se não se tornasse homem. Assim como por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um homem entrou a redenção. Então eu quero que você entenda nesta noite que o seu papel enquanto igreja é muito mais relevante do que vir assistir um culto, é muito mais relevante do que ter um nome de evangélico, é muito mais relevante do que qualquer conceito religioso. O seu papel quando igreja é trazer a glória dos céus na terra, é trazer mudança, é trazer multiplicação, é trazer glória de Deus aonde você estiver, desde que haja consciência de que aquele que desceu às profundezas e subiu às alturas, trouxe e derramou dons sobre nós, para que nós pudéssemos multiplicar. Suas mãos estão cheias de glória e de bênção de Deus. Posso ouvir um amém? Olhe para suas mãos e diga: minhas mãos. Diga: minhas mãos. As suas mãos conectam reinos. As nossas mãos trazem visibilidade àquilo que ainda está apenas no pensamento. As nossas mãos tornam reais coisas que são apenas imaginárias. Você imagina um desenho de uma casa, sua mão coloca no papel e a mesma mão constrói. Você imagina algo, suas mãos trazem a existência. Então Deus, Ele encheu as nossas mãos de talentos. Deus encheu as nossas mãos de dons. E Deus encheu as nossas vidas de algo precioso para ser multiplicado. E se nós tivermos essa consciência, viveremos de forma relevante. Não passaremos nessa geração incólume. Faremos diferença aonde nós estivermos. E eu quero profetizar aqui nesta noite
que a sua vida nesta geração será um instrumento de glória aonde você estiver. Se você crê, diga glória a Deus, dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Glória a Deus. Os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Nada vem para nós além daquilo que nós podemos. O texto é muito claro. Ao que tinha capacidade de receber 5, recebeu 5. Ao que tinha capacidade de receber 2, recebeu 2. Mas mesmo o mais incapaz tem condição de receber 1. Tem condição de receber 1. Então tudo que Deus nos dá é na medida da nossa capacidade. Por quê? Porque dentro da mentalidade de Deus, a igreja não é uma organização. A igreja não é uma organização onde nós temos cargos, onde nós temos situações litúrgicas em que alguns são melhores ou maiores do que os outros. Não, a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Dentro da ideia de Deus, dentro desta ideia, a igreja é um corpo. É o corpo que tem uma cabeça, o corpo de Cristo agindo na terra, o corpo de Cristo caminhando na terra. E como organismo a igreja se completa. A igreja vai se completando ao colocar os seus dons em funcionamento. Então cada talento, ele vem de acordo com a nossa capacidade. Os talentos também são distribuídos para serem cultivados. Não é para serem guardados, mas é para serem cultivados, desenvolvidos. Não podemos enterrar nossos talentos. Não podemos deixar de lado. Nunca poderemos dizer eu não tenho nada. Nunca poderemos dizer eu não tenho condição. Nunca poderemos dizer que aquilo que nós recebemos não poderia ser multiplicado, porque Deus lhe conhece. Deus conhece a cada um de nós. E no nível da capacidade de cada um de nós, Ele já derramou os seus talentos sobre nossas vidas. No nível dessa capacidade de cada um de nós, a uns foi entregue 5, a outros 2, a outros 1, mas todos precisam multiplicar aquilo que receberam. Todos precisam plantar aquilo que receberam. Os talentos, quando eles são distribuídos e cultivados, eles são recompensados. Jesus conta nesta parábola que os servos diligentes foram não apenas elogiados, mas foram recompensados. Eles entraram no gozo do Senhor. Eles tomaram posse de uma riqueza incomparavelmente maior e eterna. Depois do trabalho vem sempre uma recompensa. Depois das lágrimas, sempre uma semeadura. O salmista no Salmo 126, ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de sorriso, a nossa língua de júbilo a cantar. E se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Aqueles que saem chorando e plantando a preciosa semente, voltarão com júbilo, trazendo os feixes da sua grande colheita. E eu quero dar uma palavra para você: o dia do choro tem prazo de validade curta, porque tem uma colheita vindo na sua direção. Tem uma colheita vindo na sua direção. Líder, você que tem semeado, do mesmo jeito que você semeou, você vai colher. Aquilo que você tem feito em lágrimas vai ser colhido com alegria, porque o Senhor diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Em tudo existe uma recompensa. Em tudo existe uma recompensa. Há um poder na semente de produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E tudo aquilo que nós plantamos no reino não ficará sem colheita. Tudo aquilo que nós aplicamos no reino não ficará sem recompensa. O Senhor diz que no dia de prestar conta existe recompensa para aquele que semeou, para aquele que cultivou, para aquele que multiplicou, para aquele que acreditou naquilo que foi entregue nas mãos deles. Se você entender isso, sua vida vai passar a ter uma relevância diferente. O Espírito Santo terá liberdade na sua vida, e você viverá a plenitude da alegria de Deus.
2019 tem um decreto sobre esta igreja, o ano da frutificação. Não existe frutificação sem plantio, não existe como colher sem plantar, não existe frutificação sem que antes haja lágrimas, plantando, aplicando. Talvez você, como líder de célula, tenha em algum momento dito: não dá, eu tenho plantado tanto, eu tenho me dado tanto, eu não tenho visto ainda. Eu venho nesta noite dizer para você: aguarde um pouquinho, porque daqui a pouco o fruto vai surgir, a multiplicação virá, a alegria vai tomar conta da sua vida, e esse tempo de choro e desistência vai passar, e você viverá a plenitude da alegria. Se você crê, aplauda bem forte ao Messias. Amém, queridos? Acredite nisso, acredite, porque quem planta no reino nunca fica sem colheita. Quem planta no reino nunca fica sem colheita. Recentemente, quando nós estávamos indo para Israel, um dos nossos líderes de célula, que viajou conosco, ele estava desanimado. É um homem de Deus. Eles moram numa cidade a 25 quilômetros de Avaré, e ele é um dos meus 12. Ele vem para essas reuniões. Interessante que ele consegue chegar mais cedo do que os que moram do lado da igreja. Eles vêm para os cultos, eles participam de tudo. E ele tem uma célula lá na cidade dele. Desculpa. E quando nós estávamos indo na viagem, ele estava um pouco desapontado. Ele dizia: apóstolo, o que eu tenho feito de errado? Tudo que eu tenho recebido eu tenho feito, tudo que eu tenho aprendido eu tenho ensinado, tudo que vocês têm ministrado sobre minha vida eu tenho colocado com muito amor. Mas muitas vezes eu não vejo a resposta. E ele estava desapontado, porque um pouco antes de viajarmos, num dos eventos, poucas pessoas lá no Fruto Fiel foram prestigiar a colheita deles. E eu dizia para ele: fica tranquilo, filho, tudo o que nós semeamos no reino não fica sem colheita. Tudo que nós fazemos no reino, por mais que tenha o dia do choro, vai ter o dia da alegria. E ali, quando nós voltamos, demos uma estratégia para ele e para sua esposa. Em poucos meses, ele me chamou e ele disse: eu quero que você venha visitar minha célula. A célula dele acontece toda quarta-feira. E ele me fez um pedido inusitado. Ele disse: você poderia me emprestar 30 cadeiras na igreja? Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque a minha célula entrou num processo de crescimento e multiplicação tão grande, que hoje as minhas cadeiras não comportam. Eles estão com quase 60 pessoas ali naquela célula. Em menos de 2 meses, Deus deu um crescimento sem limite. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Aquele homem que até pouco tempo estava pensando em como continuar a ser um líder de célula, nós já estamos pensando aonde que nós vamos arrumar um local para começar uma igreja ali naquela cidade. Não para de crescer, não para de multiplicar. Então eu quero dar essa palavra para você nesta noite. Não desista, porque a sua colheita está chegando. Não fique preocupado com a noite do seu choro, porque assim como a noite vem, a alegria do Senhor vem ao amanhecer, e uma colheita sobrenatural virá sobre a sua vida. Todo talento cultivado será recompensado. Todo talento cultivado será recompensado. E uma das coisas que Jesus, ele chama aqui de talento, é o dinheiro. E o dinheiro é um instrumento mais espiritual do que a gente imagina. O dinheiro é um bem necessário para suprir as nossas necessidades, mas ele não pode ser um senhor
na vida de cada um de nós. O dinheiro não pode ser idolatrado. O dinheiro não pode ser algo que nos domine, que nos controle. E Jesus, Ele está mostrando isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós começamos a entender que o problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Quando você entende que tudo aquilo que Deus tem lhe dado é para ser usado no seu reino, você começa a se relacionar bem com todos os dons que Deus tem lhe dado. Quando nós olhamos lá no Éden, a palavra de Deus nos diz que Deus, ao colocar o homem no jardim, Deus deu para ele funções, Deus deu para eles direções, mas Deus deu também para o homem limites. Diga comigo, limites. E que limites são esses? Deus está dizendo, tudo que está nas suas mãos, sou eu que estou lhe dando. E estou lhe dando para que você possa administrar com sabedoria e para a glória do meu nome. Quando Deus disse para Adão, Adão, tudo no Éden é seu, mas essa árvore no meio do jardim, esse fruto é meu. Não toque, não coma, porque é meu. O homem errou o alvo e ele foi comer do fruto que não deveria comer. E perdeu os privilégios. E eles foram lançados para fora do jardim. Eles foram lançados para um lugar aonde nós começamos a ouvir pela primeira vez na Bíblia acerca de espinhos e abrolhos. O homem agora tem que tirar do suor do seu rosto o seu sustento. O homem tem que cultivar num lugar extremamente competitivo, o lugar aonde fere os dedos, os espinhos, e aonde acontecem acidentes, os abrolhos. Então, a maldição da ruína, pobreza e miséria vem sobre o homem por conta do pecado. Porém, em Gênesis 4, nós começamos a ver Deus dando uma chave para o homem, para como se relacionar com tudo aquilo que ele está recebendo, e a chave se chama o altar. O altar é lugar de trazer o homem de volta para Deus. O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de honra. O altar é lugar de exercer a fé. É lugar de exercer a gratidão. É lugar de restabelecer aquilo que foi perdido. E em Gênesis 4, pela primeira vez nós vemos dois filhos de Adão indo ao altar. Um com compreensão e o outro sem compreensão. Por quê? Porque quando nós lidamos com o dinheiro, quando nós lidamos com esses recursos materiais, nós não estamos lidando com algo simplesmente materiais. Nós estamos lidando com algo espiritual. Nós estamos lidando com um Senhor que Jesus chama de Mamon, que quer tomar o coração do homem. E por isso o altar é o único lugar aonde nós podemos nos tornar inteiramente livres de Mamon e assenhorados do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Abel, ele vem ao altar, a palavra de Deus nos diz que Abel vem trazendo uma primícia para Deus. Ele vem trazendo o primeiro do seu rebanho. E qual é o entendimento desse homem? Eu estou num lugar amaldiçoado. Eu estou num lugar competitivo. Eu estou num lugar de difícil acesso. Mas nesse lugar, Deus me abençoou. Nesse lugar, Deus me deu uma colheita. Nesse lugar, aonde a ruína, pobreza e miséria, graça, o Senhor me deu a oportunidade de poder ter uma colheita maravilhosa. Então eu quero escolher o melhor. Eu quero pegar o primeiro. Eu quero entregar aquilo que de melhor eu tenho, e o primeiro que eu tenho, para oferecer ao meu Deus como reconhecimento que Ele é a fonte de todas as coisas para a minha vida. Ele é a fonte, Ele é o Senhor. Queridos, não importa o que você esteja colhendo ou o quanto esteja colhendo, se você não tiver a consciência de que é Deus o Senhor de todas as coisas, que é Deus aquele que está trazendo todas as coisas, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, para que nunca você esqueça que é Deus quem dá força e sabedoria para que o homem adquira riquezas. Quando você entende isso, a glória de Deus vem, a alegria do Senhor vem e a multiplicação de Deus se estabelece na sua vida. Abel, ao chegar no altar, a Bíblia diz que ele agradou a Deus. Deus se agradou.
Até aquele momento o homem tinha perdido comunhão com Deus. Até aquele momento o homem não tinha conexão com o Senhor. Adão foi expulso do Éden. Adão foi expulso da presença de Deus, do lugar de relacionamento. Agora Abel no altar, sacrificando a primícia do seu rebanho. Deus vem até aquele altar e traz confirmação de que ele se agradou e ele está naquele local. O seu irmão Caim, a Bíblia fala que Caim, ele é um lavrador e ele faz a sua colheita. E a Bíblia diz que ele leva para casa e ele come na sua casa. Ao cabo de alguns dias, depois que ele come, a família come, do resto que sobrou, ele traz uma mincá, uma oferta ao Senhor. O que a gente precisa entender é que o nosso Deus é Deus de primícias, Ele não é Deus de restos. Deus é um Deus de primícias. Diga para quem está do seu lado, Deus não é um Deus de restos. Se nós entendemos isso, Deus é um Deus de primícias. Nós vamos começar a exercer essa mordomia do dinheiro, não agora relacionado, como nós falamos ontem, ao próximo, não agora relacionado às boas obras, às ações sociais, mas agora relacionado com Deus, no meu culto, na minha vida na igreja, na minha vida litúrgica, como agora eu estou me relacionando com o dinheiro que Deus tem me dado, como eu estou me relacionando. Abel, ele aponta lá no Velho Testamento, no capítulo 4, a Bíblia diz em Hebreus 11, que pela fé, Abel fez um sacrifício melhor do que o de Caim. Quando Caim se aborrece, Deus vem falar com Caim e diz: Caim, se procederes bem, serás aceito. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha o que o teu irmão está fazendo, veja como o teu irmão está agindo, veja como ele está me agradando. Copia o que o seu irmão está fazendo, ao invés de ficar irritado, ao invés de ficar chateado, ao invés de achar que eu tenho escolhidos, veja o que o teu irmão está fazendo. E Deus alerta Caim. Ele disse: Caim, agora o mal está na tua porta, e o seu desejo será contra ti. Compete agora a ti dominá-lo. Nós conhecemos essa história e nós percebemos que ir ao altar é uma guerra espiritual tão grande, que a primeira vez que um homem primicia, ele foi morto pelo seu próprio irmão. Olha que batalha, olha que nível de guerra. Mas a palavra de Deus nos diz que o sangue de Abel, ele fala até os dias de hoje diante de Deus, porque aquela oferta, ela não só agradou a Deus, mas ela trouxe alegria e referência para todos nós aqui na terra. Escute, queridos, quando nós começamos a entender isso, que ir ao altar é fazer uma ruptura, de que ir ao altar é fazer algo que quebra ligaduras, que quebra senhorios em nossas vidas, nós entendemos que esse momento é um momento de guerra espiritual muito grande. Quando nós andamos pela Bíblia, ainda lá nas Escrituras, nós vemos em Gênesis 14, Abrão, quando ele volta de uma guerra, quando ele volta de um momento em que ele tem uma vitória completa, e a Bíblia diz que ele sai com um grupo de 300 e poucos, para guerrear contra alguns reis que tinham levado o seu primo Ló cativo, e ele vem dessa vitória, ele vem com despojos, ele vem com alegria. Logo em seguida, quem vem encontrar Abrão? Em Gênesis 14 diz: Melquisedeque, rei de Salém, vem ao encontro de Abrão, trazendo em suas mãos pão e vinho. A primeira vez que nós vemos o símbolo da Santa Ceia na Bíblia, é exatamente aí, nas mãos de Melquisedeque. E Hebreus capítulo 7 nos diz que esse Melquisedeque é uma tipologia de Cristo no Velho Testamento, o sacerdote de Elohim, o sacerdote do Deus eterno. Esse mesmo Melquisedeque, que há 2000 anos atrás se entregou por nós, para começar a igreja, para começar a nossa redenção, ele vai até Abrão, abençoando Abrão, e ele diz: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que te abençoou com toda esta vitória. E de tudo Abrão lhe deu o dízimo. Aquele momento, Abrão, ele sela, ele faz algo tremendo. Ele reconhece que Deus é Senhor sobre tudo, e ele sela com o seu dízimo. Veja que o dízimo, ele não é uma invenção da lei. O dízimo, ele não é algo que vem pela lei. O dízimo, ele é uma revelação antes da lei, assim como a primícia. São tributos que são pilares na nossa fidelidade e na nossa aliança com Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos estas coisas, o que nós estamos fazendo, na verdade, queridos, é selando diante de Deus e de todos os principados e potestades a nossa aliança de que tudo nosso pertence ao Deus eterno. Posso ouvir um amém, queridos? Diga tudo. Diga eu pertenço a Deus. Tudo que é meu pertence ao Senhor. Se isso for verdade, dê um aplauso bem forte ao Messias. Então, o dinheiro, ele só tem propósito quando usamos para os fins que glorificam a Deus e abençoam o corpo de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos que o dinheiro usado com esse propósito, primeiramente precisa glorificar a Deus, não há limites o que Deus vai derramar sobre nossas vidas. Não há limites às colheitas que virão sobre nossas vidas. E aí nós temos exatamente 4 princípios que são fundamentais no exercício da mordomia do dinheiro, no que diz respeito à nossa liturgia, nossa vida no corpo, a nossa vida como organismo dentro da igreja. Primeiro, primícia, que é um tributo que se paga à autoridade espiritual em nossas vidas. A primícia, que é esse primeiro tributo revelado a Abel. E quando Deus, ele está agora instruindo Moisés para que instrua a nação sacerdotal de Israel, Deus fala exatamente para esse povo: eu quero que vocês se tornem uma nação totalmente diferente de todas as nações. E agora vocês vão entender que eu sou o Senhor sobre a vida de vocês. Deus tira um bando de escravos, Deus pega um monte de escravos, tira do Egito, leva pelo deserto, e lá no deserto Deus ensina a eles os princípios, os fundamentos, antes que eles entrem na terra prometida. E ali no deserto eles aprendem a como serem aliançados com Deus, eles aprendem a como adorar a Deus, eles aprendem a como se submeter às autoridades, eles aprendem a como trazer a glória de Deus para a terra, eles aprendem a depender de Deus em todas as coisas. Interessante, eu estava falando hoje pela manhã, quando Moisés, ele está ali guerreando pelo povo de Israel no Egito, e durante 9 pragas, ele toca em Faraó, ele toca no Egito, mas mesmo assim, isso não foi suficiente para tirar o povo da escravidão. E chega um momento que Deus disse para Moisés: Moisés, agora eu vou entrar em cena, eu vou entrar nesse processo, eu vou entrar nesta guerra. Então avisa ao meu povo, avisa a esse monte de escravos, a essas pessoas que não têm esperança, a essas pessoas que não têm perspectivas, a essas pessoas que estão apenas sobrevivendo, e o maior sonho deles é apenas não sofrer mais, sofrer menos, porque não há sonhos para escravos. Diga a eles, para que no dia 10 de Aviv, eles separem um cordeiro por família, e tragam esse cordeiro para dentro das suas casas. E no dia 14 de Aviv, depois de 4 dias, em que esse cordeiro, ele estiver convivendo com eles, e eles tiverem o cheiro do cordeiro, e o cordeiro tiver o cheiro deles, eles sacrificarão o cordeiro.
eles ofertarão, eles pintarão os umbrais das portas deles lá no Egito. E depois dessa oferta, eu passarei pelo Egito e os arrancarei de lá com mão poderosa. Queridos, esse povo foi liberto depois de uma das maiores ofertas que nós já temos notícia na história. Uma das maiores ofertas que uma nação fez. Quantos milhares de cordeiros foram sacrificados naquela noite? Aquele povo precisou crer, porque se eles não crescem que no outro dia Deus iria fazer aquilo que Deus prometeu, eles iriam apenas passar uma noite acordado, em claro, sacrificando o único animal que eles tinham, e no outro dia eles seriam escravos. Mas Deus não falha com aquilo que Ele promete. E no outro dia, aquele povo foi liberto. E não só foi liberto, aquele povo foi enriquecido. Aquele povo despojou o Egito. Aquele povo arrancou das mãos do Egito tudo aquilo que o Egito devia para eles. E eles foram embora no deserto. 3 milhões de pessoas. E Deus começa a fazer deles uma nação sacerdotal. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe o que Deus diz de cada um de nós? Vós, pois, sois nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, gente que foi arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo que você e eu também fomos escolhidos, fomos arrancados de uma condição para sermos também anunciadores dos propósitos eternos do Deus que nos salvou, para trazer luz aonde nós estivermos. Então, se nós entendemos isso, queridos, nós começamos a administrar aquilo que Deus tem nos dado de forma diferente. Começamos a entender que a mordomia dos talentos e do dinheiro tem a ver com o reconhecimento de que tudo que está nas nossas mãos, Deus espera que nós multipliquemos para toda boa obra. Como eu falei, nós temos esses 2 fundamentos, esses 2 princípios, que é a primícia e o dízimo. Mas também temos mais 2 princípios importantes, que são as ofertas voluntárias. E o que são as ofertas voluntárias? São um meio pelo qual Deus, Ele escolheu para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. O Senhor, Ele diz para o seu povo: ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Por quê? Porque nossas mãos nunca estão vazias. Eu vou falar mais uma vez, as nossas mãos nunca estão vazias. Eu vou falar mais uma vez, suas mãos nunca estão vazias. Você não entendeu, suas mãos nunca estarão vazias. Entenda isso. Eu tenho um casal de discípulos que eles, quando ouviram essa declaração, eles ficaram impactados. E eles estavam passando um momento muito difícil na vida financeira deles. E eles disseram: apóstolo, nós nunca mais chegaremos num culto de mãos vazias. E me lembro como se fosse hoje. O que eles tinham não era muito, mas tinham. O Fernando, ele encheu a agenda dele com envelopes, com moedas de 50 centavos. Era o que ele podia. Mas ele descobriu que ele precisava mudar a mentalidade dele, porque até pouco tempo ele achava que 50 centavos era nada. E de repente ele descobriu que era uma semente para começar algo novo na vida dele. Nunca mais ele compareceu diante de Deus em nenhuma reunião sem ter uma oferta. E eu lembro que ele falava: olha, minhas moedinhas. Um dia ele me chamou e falou: já está em R$1. Mas, querido, houve um dia, Silvestre, que ele pediu para eu segurar a agenda dele. Ele falou: balança a minha agenda. Não tinha moeda. Ele abriu assim um envelope, pastor Fábio, e falou: já estou no nível da tartaruga, já estou em R$2. E ele foi progredindo. Ele aprendeu isso. Queridos, hoje eles são empresários, eles têm a empresa deles, são líderes de uma igreja linda, eles montaram uma igreja linda, queridos, e vivem a prosperidade de Deus, porque descobriram
que todos nós sempre temos em nossas mãos algo para chegar diante de Deus. Olhe para suas mãos e diga: minhas mãos nunca estarão vazias. Diga: minhas mãos não estão vazias. Quando Deus nos chama ao altar, Deus, Ele não vem aqui no altar para olhar meu coração, porque o meu coração Ele conhece. Ele quer ver as minhas mãos, porque as minhas mãos eternizam aquilo que eu sou. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Porque para Deus, a oferta e o ofertante é a mesma coisa. Porque a sua oferta nas suas mãos fala o que está cheio o seu coração. Olha que coisa interessante. Se Deus não aceita a oferta, Ele não aceita o ofertante. Se Deus aceita a oferta, Ele aceita o ofertante. Ele não aceitou a oferta de Ananias e Safira e não aceitou o ofertante. Não aceitou a oferta de Caim, não aceitou Caim. Por quê? Porque a minha oferta e eu somos a mesma coisa. Estão entendendo isso? Nós precisamos aprender a compreender essa essência do que Deus está falando, do que Deus está mostrando. Não há como falarmos de mordomia, de talentos e dinheiro, sem compreendermos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, para nos relacionarmos com Ele. Porque ofertar, dizimar e primiciar é mais do que dar, é se relacionar. Porque vir ao altar é mais do que entregar alguma coisa, é adorar. Olha que coisa interessante. Quando Abraão estava para subir ao Monte Moriá, para sacrificar o seu filho, sabe o que ele diz para aqueles moços? Ele diz: fiquem aí, porque eu e o menino subiremos e adoraremos ao Senhor. Olha que interessante, ele não está dizendo: eu e o menino vamos subir para sacrificar. Não, na cabeça de Abraão, o que ele estava fazendo ao entregar algo que Deus lhe pediu, nada mais era do que uma grande adoração a Deus. Quando nós entendemos isso, quando você separa o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, entendendo que isso é um ato de adoração, não há limites o que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você compreendeu para que você existe, para que você está aqui, qual é o propósito que Deus tem com a sua vida. É disso que nós estamos falando. Deus, Ele está nos chamando, e ao longo desses 3 dias, quando o Senhor foi nos mostrando todas as nuances de mordomia, desde o serviço na casa do Senhor, desde o meu servir ao próximo, desde o meu serviço com a família, comigo mesmo, com o meu corpo, com o meu tempo, e agora com os talentos e os meus recursos, nós percebemos que tudo que Deus criou foi para glorificar o nome dEle aqui na terra. Hoje Marielle, quando estava contando o testemunho, ela dizia: para que a glória seja do Senhor, para que o louvor seja dEle. O privilégio é meu, mas a glória é dEle. Posso ouvir um amém, queridos? O privilégio é meu, mas a glória é dEle. Lá em 1 Reis, capítulo 17, já estou chegando ao final, a gente vê a figura da igreja ali na casa daquela viúva em Sarepta. Aquela viúva, ela não era uma judia, aquela viúva não fazia parte do povo de Israel. Aquela viúva era uma viúva gentia. E o Senhor disse para aquela viúva, Deus falou com aquela viúva. Toque em quem está do seu lado e diga: Deus fala com a gente. Agora, Deus fala conosco nos dias bons e fala conosco nos dias difíceis. E interessante, pastor Fábio, que fala a mesma coisa. Ele fala sempre a mesma coisa. Deus sempre está nos dando uma oportunidade para que a gente possa entrar no sobrenatural dele para as nossas vidas. Diga comigo: oportunidade. Aquela mulher estava vivendo o período mais difícil da vida dela. Se você tiver curiosidade, depois de ler 1 Reis 17, a seca entrou, 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem chover sobre a terra, 3 anos e meio que não havia orvalho, 3 anos e meio que estava morrendo tudo, não nascia nada, 3 anos e meio de miséria. E aquela mulher era viúva. Aqueles dias
uma viúva, ela já vivia uma condição extremamente difícil, e ainda mais uma viúva em tempo de miséria. E foi na casa dessa viúva que Deus foi. Deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Deus está aqui na casa da viúva. Deus está aqui na igreja. E foi na casa da viúva que ele foi. Na casa daquela viúva. E ele não foi na casa daquela viúva para dizer para ela: ei, eu vou mandar alguém com cesta básica aqui na sua casa. Ele não foi na casa daquela viúva para dizer: eu vou mandar alguém do Bolsa Família para vir lhe cadastrar aqui na sua casa. Ele não foi na casa daquela viúva para dizer que ela iria receber um presente. Ele foi na casa daquela viúva para lhe dizer: eu estou abrindo uma oportunidade para você, viúva. Eu vou falar mais uma vez. Nós muitas vezes não entendemos a linguagem de Deus. E por não entendermos a linguagem de Deus, nós perdemos as oportunidades de Deus. Mas eu quero lhe dar uma palavra hoje em nome de Jesus. Abra o seu entendimento para entender as oportunidades de Deus. Quando o seu líder chegar e dizer: eu quero que você abra a sua casa para que uma célula entre, não veja isso na linguagem terrena, mas como uma oportunidade de Deus, para que a sua casa seja como a casa de Obed-edom, para que a sua casa seja visitada de uma forma sobrenatural. Quando Davi, ele viu que a arca matou Uzá, ele disse: eu quero que a arca vá para a casa de Obed-edom. Se Obed-edom não tivesse visto aquilo como oportunidade, ele ia dizer: Deus me livre, essa arca acabou de matar filho de levita, eu não quero ela na minha casa. Obed-edom disse: que privilégio, pode trazer a glória de Deus para dentro da minha casa, pode trazer a glória de Deus, essa oportunidade eu não perco, essa oportunidade eu não perco. 3 meses e meio depois, a vida de Obed-edom estava transformada. Por quê? Porque ele não perdeu as oportunidades de Deus. Escute, não perca as oportunidades de Deus. O Senhor diz para ela: eu vou mandar uma pessoa aí na tua casa, um profeta, para você alimentar ele. Na cabeça daquela mulher, ela imaginou: eu só tenho pão para mim e para o meu filho para um dia. Por que Deus está falando comigo que vai mandar mais uma boca para comer na minha casa? Toque em quem está do seu lado e diga: oportunidades. Oportunidades. Queridos, é tremendo isso, oportunidades. Muitas vezes, quando nós estamos em alguma angústia, nós não conseguimos imaginar que Deus vai nos visitar com oportunidades e não com soluções. Às vezes você está orando, pedindo para Deus arrancar uma angústia da sua vida, e Deus já trouxe a resposta, abrindo uma oportunidade, e você fechou o coração. Mas eu venho hoje, em nome de Jesus, como profeta do Senhor aqui nesse lugar, para dizer para você: abra o teu coração, abra o teu entendimento, porque o Deus das oportunidades está aqui nesse lugar. Amém? Aplauda bem forte ao Messias, queridos. Aquela mulher, ela foi visitada pelo profeta. Quando o profeta estava chegando, ela imaginou: não vou dar conta de cuidar dele. Deus não queria que a mulher cuidasse do profeta. Deus queria que o profeta abençoasse a mulher. Deus sabia que o pão daquela mulher não manteria nem ela, mas que se ela se associasse com Deus, a glória de Deus iria entrar naquele lugar, e nunca mais haveria necessidade naquela casa. Quantos estão entendendo isso, queridos? Quando o profeta Elias pede bolo para ela, ela disse: eu não tenho, eu não posso. Ela falou aquilo que todos nós falamos diante das oportunidades que vêm para nós, das oportunidades que surgem diante de nós. Porque a nossa mentalidade precisa ser renovada. Coloque a mão assim na sua cabeça e diga: eu preciso renovar a minha mentalidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2 que se eu não renovar a minha forma de pensar, eu não serei capaz de provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida.
Eu preciso entender isso. O profeta disse: mulher, eu não vim aqui comer a sua comida, eu vim aqui como uma oportunidade de Deus para a sua vida. Então semeia na minha vida, porque o Senhor está dizendo que a bênção da provisão vai entrar nessa casa, e não haverá mais escassez nessa casa. Não haverá mais escassez nessa casa. Não haverá mais perdição nessa casa. É o tempo da oportunidade. Então, quando nós ofertamos, quando nós semeamos, nós estamos dizendo para Deus: eu creio que Tu és o Deus das minhas oportunidades. Salomão, lá no capítulo 3 de 2 Reis, Salomão estava começando o seu reinado. E Salomão entendia que o altar é lugar de profundas mudanças. Diga comigo: profundas mudanças. E Salomão, ele tomou uma iniciativa. Como rei, ele teria que ir ao altar, Salomão, com um boi. Mas sabe o que ele fez? Levou 1000 bois. 1000 bois. Os irmãos aqui que vivem aqui em Araguaína, nessa região, achar 1000 bois aqui é a coisa mais fácil. Agora vai encontrar 1000 bois lá em Israel Silvestre. Ele teve que encontrar esses 1000 bois rapidamente, porque como disse a Mariela, nosso tempo está correndo. Naqueles dias, ele não podia assinar um cheque no valor de 1000 bois e mandar para o sacerdote. O ofertante tinha que levar a sua oferta. O ofertante tinha que tocar a sua oferta. Ele teve que ir lá na região de Bazã e sair tocando 1000 bois. A arca naqueles dias estava em Siló, ele teve que subir as montanhas. E cada boi que era ofertado, ele tinha que levar ele puxando aquele boi. Você imagina como é fácil puxar um boi que não quer ir ser sacrificado. Ele tinha que levar, o sacerdote amarrava aquele boi e ele colocava a mão na cabeça do boi. O boi era sacrificado, o sangue cobria ele e o altar. E aí o sacerdote tocava fogo naquele boi. Quando terminava aquele sacrifício, um sacrifício foi feito. Ele teve que repetir isso por 1000 vezes. Eu não sei se isso demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas quando ele terminou, ele estava cansado, exausto, ele foi para a casa dele. Parecia que ia ficar tudo assim, mas nunca fica. A Bíblia diz que o próprio Deus veio até Salomão dizendo: Salomão, o que você fez mexeu com o reino do Espírito. Peça o que você quiser, porque já que tu me deste o que eu não te pedi, eu vou te dar muito mais do que tudo que você já desejou na sua vida. Salomão disse: eu só quero sabedoria. Deus disse: vou te dar, mas também vou te dar a colheita, que não haverá nenhum rei na terra tão próspero como você. Nos dias de Salomão, ouro é como prata, prata como bronze, bronze como madeira. De tanta prosperidade, porque esse homem mudou a vida dele no altar de Deus. Levante suas mãos e diga: no altar de Deus é o lugar onde eu vou mudar minha vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento.